Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos mais ou menos. A Una melhorou e agora é o Heron, vomitando. A médica tinha dito, né, que acaba passando para a família essa tal dessa virose aí, né, que só Deus. Mas ele tá bem melhor do que a Una. Começou agora à tarde. E assim, ó, hoje nós vamos ler o Gênesis 19. Antes de começar a ler, eu quero lembrar, né, relembrar para quem não está acompanhando, né, todos os dias. Ontem nós lemos o capítulo 18 e hoje nós vamos ler o 19 sobre a destruição de Sodoma. Quem está no YouTube deve ter visto a capa, né, que eu fiz lá da destruição. Nas outras redes não dá para colocar a capa ainda. Eu vou arrumar um jeito. Assim, esse capítulo que a gente vai ler agora é um capítulo muito pesado. Um capítulo, nossa, um capítulo difícil de ler. Ele tem várias coisas, sabe, de coisa ruim, um monte de coisa ruim que vocês vão ver quando eu começar a ler aqui. Eu quero que vocês se recordem, se lembrem, quem sabe, quem não sabe também, que Ló e a família dele viviam lá em Sodoma e Gomorra. Eles viviam numa cidade promíscua, uma cidade suja, uma cidade pecadora, que eles procuravam o pecado. Ao invés de fugir da aparência do mal, igual a Bíblia fala, né, nos orienta, eles fugiam pro mal. Eles queriam correr pro mal, porque é errado. Então eles viviam no meio assim de muita coisa errada, né? Prostituição, adultério, tudo quanto é tipo de promiscuidade, animais, crianças e etc. Né? Bons entendedores entenderão, bebedeiras, drogas, todas essas coisas. Eles viviam nesse ambiente. E aí que já traz uma coisa pra gente, assim, de a gente não ficar nesses ambientes, sabe? Porque mesmo que Ló fosse uma pessoa pura, né, um homem de Deus, com a família dele ali, eles estavam naquela situação, com aquela energia daquele lugar cheio de demônios, cheio de gente desobediente, buscando o pecado, né? E querendo ou não, acaba contaminando, né? Se não contaminou Ló, contaminou a família dele. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Que você saiba, não se escandalize com tudo que a gente vai ler aqui, que é bem pesado. A minha introdução, 2 minutos. É grandinho o capítulo, eu vou ler. E eu vou dar meu toque de clave. Em algumas coisas só, porque é muito grande. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lembrando, né, que ontem Deus mandou 3 anjos, né, 3 homens de Deus, descer lá. Um ficou conversando com Abraão, lá em cima da montanha, e os outros desceram lá para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Foi o mandamento, né, foi Deus que mandou eles destruir a cidade. Então, quando estava anoitecendo, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando ele viu os anjos, ele levantou-se e foi recebê-los. Ele se ajoelhou, encostou seu rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. O Ló aprendeu isso com quem? Com o tio dele, o Abraão. O Abraão mesmo. Ló aprendeu isso com o tio dele, com Abraão. No capítulo de ontem eu falei várias vezes que toda vez que, mesmo o Abraão sendo assim, né, daquele jeitinho que a gente sabe, vocês sabem que que eu penso do Abraão, ele era muito reverente, muito temente aos homens de Deus, às pessoas de Deus, aos anjos, né, ao Senhor. Toda vez que chegava um anjo, um homem de Deus perto dele, ele se ajoelhava, colocava o rosto no pó. E Ló viu isso a vida toda. Então Ló fez a mesma coisa. Ele ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão, né, no pó, em sinal de reverência, de humildade, né, de respeito com a autoridade. E convidou, né, para servir na casa dele. A gente falou ontem também sobre as visitas, né? Quem gosta, quem não gosta e tal. Que a gente aprenda a ser hospitaleiro como Abraão ensinou a Ló também, né? Que a gente também aprenda a cuidar das pessoas bem, né? Não só na nossa casa, mas aonde a gente for, né? E é isso, então vamos continuar. Falei que não ia falar muito, já tô falando. Os senhores podem lavar os pés e depois de manhã cedo vocês vão embora, Ló falou. E eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló sabia da cidade, que a cidade era promíscua, né? Então ele falou, não. Mas Ló insistiu tanto para eles aceitarem dormir lá na casa dele,
que Ló mandou preparar um bom jantar, assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram aí na sua casa essa noite? Traga-os aqui para fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Homens novos e velhos, todos promíscuos, todos buscando o pecado, né? A morte, a destruição e tudo que é ruim, porque esse lugar era uma energia mal, né? Ele ficava a leste do Éden, né? Ele ficava ali impedindo as pessoas de se aproximar de Deus mesmo. Ló saiu para falar com os homens, e ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês. Nossa, quando a gente lê isso aqui, dá uma dor assim no coração. Mas naquela época era diferente, não era igual hoje, né? As mulheres eram muito mais desprezadas do que são hoje. Se você acha que sua vida está ruim, principalmente as feministas, imagine nessa época, que elas não tinham controle de nada, não podiam falar nada. Só tinham que obedecer, e o próprio pai oferecendo elas virgens para os homens estuprar elas ali fora. E é uma coisa horrível de ler, por isso que eu falei para vocês que a gente tem que ter um bom estômago para ler esse capítulo, né? E também agradecer a Deus para a gente estar nessa era, né? Eu não canso de agradecer, porque eu não gostaria de andar pelo mundo a cavalo caçando boi aí para matar e comer. Eu agradeço ao Senhor por ter me trazido nesse momento da história. E ele ofereceu essas moças aqui, né? Uma situação complicada pra gente, assim, chega a doer, assim, sabe? Saber, né, que... Mas ele estava honrando, né? Ele tinha o princípio da honra dos homens de Deus, né? Dos anjos que eles chamavam ali, né? Eu creio que eram homens enviados por Deus, profetas, sei lá. Ou anjos mesmo, né? Vai saber. A Bíblia diz que a gente sem querer hospeda anjos, quem sabe, né? E ele quis reverenciar, né? Prestar, sei lá, um apoio, não sei o que Ló pensou na hora lá. Um teólogo aí que entende profundamente disso aqui pode explicar pra gente, por favor, porque pra gente não ficar muito irado, né, com isso aqui. Mas vamos lá. Façam o que vocês quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois eles são os meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia da nossa frente, diziam uns aos outros. Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Eles eram agressivos, rudes, grossos, promíscuos, alcoólatras, tudo quanto é troço mais ruim da vida eles eram. Eles tinham uma mistura de tudo que é ruim, assim, na mesma gente. Eles eram, lembra, descendentes de Caim, que matou Abel lá no comecinho que a gente leu. Eles são esses descendentes aqui, que estão tudo aqui junto. Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombar. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. E em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços quanto os velhos, que estavam do lado de fora da porta lá, fazendo aquela bagunça, ficassem cegos. Olha que coisa mais linda. Eram anjos de Deus mesmo, né? Fizeram com que aqueles homens ficassem cegos. Assim, não conseguiram encontrar a porta. Então, eles ficaram lá cegos, desnorteados para lá e para cá, e não entraram ali. Então, os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade, e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam se casar com as suas filhas. E ele disse: arrume-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Não acreditaram no homem de Deus. Também estavam contaminados, né? Por estar nesse ambiente de gente ruim, de gente promíscua. Nem acreditavam que alguém pudesse falar a verdade. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo:
Arrume-se depressa, depressa. Pegue a sua mulher, as suas filhas, as 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Corra, sai do meio dessa gente ruim, corre, se salva, sai daqui. Os anjos apressando ele ali, né? Como ele estava demorando demais, os anjos pegaram na mão de Ló, da sua mulher e das suas filhas, e as levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló, porque Abraão intercedeu por Ló lá embaixo. Se tiver só 40, se tiver só 50, se tiver só 10, lembram? Lá no capítulo 17, eu acho que eu li. Você pode voltar ao vídeo e assistir lá. Ele intercede por Ló, pela família dele. Então dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás. Nem pare nesse vale, não para nesse buraco, mas fuja para as montanhas, fuja para o alto. Vai, olha para cima, para frente, não fica parado aqui embaixo no buraco, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Então, vendo aquela cidadezinha ali, está vendo aquela cidadezinha ali, o Ló falando, né? Fica mais perto. Desde que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida, veja que é uma cidade bem pequenininha. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade, mas agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não estiver chegado lá. E Ló tinha dito que a cidade era bem pequenininha, por isso ela recebeu o nome de Zoar, que deve significar pequenininha, eu imagino. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído, e de repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Bem aquela foto que eu coloquei aí, né, a capa do vídeo, né? Ele destruiu essas 2 cidades, também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas, árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que significa ela olhar para trás? Ela ficou com saudade, ela sentiu falta daquele ambiente de promiscuidade, de liberdade, de todas as formas. Ela não creu, ela não teve fé de que ela teria uma vida melhor. Então ela olhou para trás, ela quis voltar para aquela vida ali. Ela achou que aquela vida era melhor do que a que poderia vir, né? Ela não teve fé. Daí ela virou uma estátua de sal, quer dizer, ela morreu, né? Ela foi consumida pela falta de fé dela, né? Então que você olhe para frente, pare de olhar para trás, pare de olhar seu pecado, pare de olhar as coisas maravilhosas que aconteceram antes, que agora o antes já acabou, já passou. Você está no presente agora. Começa daqui para frente, começa agora a reconstruir tudo que foi bom lá atrás, traga para o presente e vamos para frente, vamos para as montanhas. Não fica nesse vale de saudades, de opressão, de tristeza, que você vai virar uma estátua de sal. Você não vai valer para nada. Você vai morrer, vai dissolver aí. Sai desse ambiente, vai para um lugar que você cresça, que você se eleve, vai juntar com pessoas que prestam também, porque o ambiente ele influencia muito. Ele influencia muito. E a gente está vendo aqui, né? Várias situações, né? Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia nascido, e de repente do céu caiu, não, eu já li isso aqui, né? Ele destruiu as 2 cidades, também todo o vale, e acabou com todas as plantas, e acontece que a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde ele havia falado com Deus, o Senhor, onde ele orou, né? Abraão olhou em direção a Sodoma e Gomorra, e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, assim como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades que havia morado. O Abraão foi lá olhar, né? E provavelmente Abraão pensou assim: pois é, o Ló escolheu a cidade pelo olhar, né? Lá nos outros capítulos, né? Abraão mandou ele escolheu aquela cidade, os vales, né? Onde tinha muita água, onde ele poderia criar os animais dele livre.
E de repente, né, era só aparência. Aquela cidade era só aparência, porque ela foi completamente destruída pelas atitudes erradas daquele povo, né, pela promiscuidade. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso ele foi para as montanhas junto com as suas 2 filhas. A mulher dele tinha morrido, né? Ali, os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai está ficando velho, e não há nenhum outro homem nessa região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume por toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai, até que ele fique bêbado." É difícil ler isso aqui. "Então nós nos deitaremos com ele, e assim teremos filhos dele." Naquela época eles tinham muita coisa de continuar a geração, né? De fazer, até porque era um mandamento de Deus, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra toda, né? Como não tinha nenhum homem ali, não sei por que elas não tiveram a ideia de caçar um homem em outro lugar, né? Já que elas eram livres, mas enfim. Essa menina aqui, maloqueira, teve essa ideia. Com certeza, influência da cidade que ela morava, das pessoas. Com certeza, ela viu essa situação aqui acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. Como é que ela ia ter essa ideia, né? Como é que ela ia saber disso? Ela era uma moça virgem, as 2 eram virgens, né? Então, é o ambiente de novo, né? Contaminando a cabeça da pessoa que tem Deus no coração, né? Deixou o passarinho pousar ali e fazer um ninho, ela teve essa ideia. E aí, né? Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado, que ele não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência." Elas tinham uma boa ideia, uma coisa boa que elas queriam. Elas queriam continuar, né, a descendência. Só que elas tiveram uma boa ideia do jeito errado. É como a gente também, né? Se a gente não tiver orientação de um mentor, de uma pessoa, ou até mesmo da própria palavra de Deus, a gente faz isso. A gente tem uma ideia boa, mas age errado. Ou então a gente age certo com a intenção errada. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? Isso não vai dar certo, isso aqui vai dar ruim. Isso é incesto. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também teve um filho, e pôs o nome nele de Benjamim. E ele foi pai dos amonitas. Então tem os moabitas e os amonitas até hoje. Tem essa raça lá, aquele povo árabe lá tem essa raça, que são heranças de pessoas que viveram no meio da promiscuidade em Sodoma e Gomorra e filhos de incesto, né? É muito complicado isso aqui. Esse capítulo é bem dificinho. Mas vamos tirar o que é bom daqui, né? Vamos esquecer essas coisas pesadas que como eu falei no começo, né? Complicadinha, mas vamos pensar nas coisas boas, vamos pensar em não olhar para trás, em subir, em olhar as montanhas e não ficar nos vales, não ficar na depressão, parar de olhar para trás, as coisas que já passaram, olhar para frente, que o nosso alvo é Cristo, nosso alvo é passar dessa vida aqui para uma melhor. Esse que é o nosso alvo, seja como for a sua fé, a sua crença, a sua ideia, o que você aprendeu. Eu sigo aqui o que está escrito nessa Bíblia e eu estou lendo para vocês saberem toda a história também, desde o começo de tudo. E mesmo sendo uma história muito difícil, tem bastante coisa boa, né? Tem bastante coisa legal. O amor de Abraão com Ló, o Ló que mesmo na cidade promíscua ainda tinha um coração puro, né? Ele tinha fé de que Deus ia melhorar a vida dele. E mais uma série de coisas, né, que é de bom aqui. E é isso. Difícil. Se eu pudesse, tinha pulado esse capítulo. A gente não pode correr, né? A gente tem que falar tudo que tem que falar aqui. Encarar essa situação e que você guarde no seu coração, na sua mente, só o que foi bom, só o que foi legal, só o que vai edificar a sua vida, te fazer olhar para frente, para as montanhas. Um beijão para você
E até amanhã no Gênesis capítulo 20.